Continuando aqui no parágrafo 1442, diz assim: Cristo quis que a sua igreja fosse toda ela, na sua oração, na sua vida e na sua atividade, sinal e instrumento do perdão e da reconciliação, que ele nos adquiriu pelo preço do seu sangue. Entretanto, confiou o exercício do poder de absolvição, ao ministério apostólico. É este que está encarregado do ministério da reconciliação, segundo Coríntios 5,18. O apóstolo é enviado em nome de Cristo, e é o próprio Deus que através dele exorta e suplica: deixai-vos reconciliar com Deus, segundo Coríntios 5, verso 20. Segundo eles, é o próprio Deus, que está atuando por meio deles. E essa multidão de pessoas aí se ajuntam lá, para ver o que Deus tem para elas. A fonte está aqui, Não dá para ver porque está escondidinho aqui debaixo da rodapé aqui, tá? Vamos seguir adiante então aqui. Próximo slide. Confissão dos pecados, ainda analisando a questão dos nomes de blasfêmia, No parágrafo 1457 do Catecismo, temos lá assim, segundo o mandamento da igreja, não é o mandamento de Deus, não, é o mandamento da igreja, tá? Todo fiel que tenha atingido a idade da discrição está obrigado a confessar fielmente os pecados graves, ao menos uma vez ao ano, pelo menos uma vez no ano. Aquele que tem consciência de haver cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que tenha uma grande contrição, sem ter previamente recebido a absolvição sacramental. Ele tem que ter sido absolvido pelo padre, pelo papa, ou seja lá quem for da sacerdócio católico. Tá certo? Ele tem que receber a absolvição. Então nós temos aí, o sacerdote com incensário, sacerdote humano, tira o sacerdócio de Cristo de cena, agora não é Cristo lá no céu que está intercedendo por nós, aqui nós temos eles têm um sacerdote humano, um incensário aí, fazendo a intercessão pelos pecadores aí, Nós temos aqui a fonte, o Vaticano. E o que a Bíblia diz então sobre a confissão de pecados? Vamos ver o que a Bíblia diz. Aqui nós vimos o mandamento da igreja. Vamos ver agora o que a palavra de Deus vem dizendo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32, verso 5. Confessarei a quem? Ao Padre? Não, confessarei ao Senhor, o salmista vem dizendo. Grifo nosso. Então aqui o que nós temos hoje? Nós temos o confessionário, onde a pessoa chega lá e começa a confessar para o padre deles lá o que ele fez de errado para receber o perdão. Ele fala: você reza tantas Ave Maria, tantos Pai Nosso, você faz isso, aquilo. Cada pecado tem a sua estipulação que deve ser feito, Então é assim que funciona. Vamos seguir adiante. Segundo Hebreus capítulo 4, nós temos um único sumo sacerdote. Vamos ver. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então a nossa confissão tem que ser quem? A Deus, Nós temos um único sumo sacerdote. Jesus que está no santuário celestial, intercedendo por nós. Aí no verso 15 de Hebreus capítulo 4, nós temos lá escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, 2, 3, 4, 5, 500, 700, 800, 1 milhão. É isso que diz a palavra de Deus, o sacerdote nós temos? Não. Temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele pode ser o nosso sacerdote, porque ele foi tentado em tudo, mas ele não tem pecado. Ele é o intercessor perfeito. Já os homens aqui da terra, não.
eles são pecadores como nós. Então, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Vamos aqui ao verso 16 agora. Cheguemos, pois, aqui, olha. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao confessionário, que fala na palavra de Deus. Cheguemos, pois, ao confessionário da igreja católica mais próxima. Não, meus amados, não façam isso. Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O grifo aí é nosso, tá bom? Vamos continuando aqui. Segundo 1 João, capítulo 1 e 2, temos um único advogado no céu. Lá diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o nosso único advogado, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. E Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. 1 João 2, verso 2. Aqui o significado da palavra propiciação vem do grego hilasmos, aquilo que aplaca a ira e traz a reconciliação com alguém que tem razões para estar irado com outra pessoa. Tá aqui a fonte, que é o dicionário grego do Novo Testamento de James Strong, anotado pela AMG, tá bom? Então, ele que é a propiciação pelos nossos pecados, ele que aplaca a ira de Deus sobre nós, tá bom? Ele que é o nosso Salvador, que é o nosso Consolador, que é o nosso meigo e amigo Salvador. Daqui para mais um texto, olha, esse aqui. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 São João 2, verso 1. Então o sacerdócio católico tira Jesus de cena para atrair atenção para o homem, para os sacerdotes humanos, enquanto nosso Jesus é colocado de lado. Vamos seguir adiante aqui entendendo sobre os nomes de blasfêmia. O título sucessor do príncipe dos apóstolos atribuído ao Papa é uma referência, segundo eles, à origem deste cargo religioso. Acreditam serem sucessores do próprio apóstolo Pedro. Se Pedro teve sogra, segundo Mateus 8,14, logicamente ele era casado. Se o primeiro Papa, segundo o que eles afirmam, foi casado e falou sobre o casamento em uma de suas cartas, 1 Pedro capítulo 3, por que eles não se casam como Pedro e permite o mesmo aos seus líderes? É a pergunta. Eles não são sucessores de Pedro? Então nós vemos que eles estão indo frontalmente contrário àquilo que eles próprios afirmam. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. São Mateus 8, verso 14. Está aí a prova, né? Então nós temos aí a coroa papal. Não existe nenhuma referência bíblica de que Pedro tenha usado uma coroa de rei. O apóstolo João disse que a coroa nos será dada após a volta de Cristo no céu. Apocalipse 3, verso 11. Por que esses homens usam coroa de rei? Pedro também não aceitou adoração, como os papas aceitam, quando as pessoas se curvam diante deles. Vamos ver o que ele fez quando tentaram adorá-lo, né? Quando tentaram se ajoelhar diante deles. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Atos 10, 25. Então, meus amados, nós vemos que a vida do apóstolo Pedro, registrada nas Escrituras, é
um constante e permanente testemunho contra as atitudes desses homens que se colocam como sucessores de Pedro. Seguindo adiante aqui, entendendo mais sobre os nomes de blasfêmia que está sobre essa besta. As Escrituras declaram que quem verdadeiramente está por trás destes homens que se auto-intitulam com muitos nomes pomposos e nos ajudam a identificar a falácia de suas alegações. Vamos ver quem está por trás deles. O que vem dizendo a palavra de Deus aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. Então não é Deus que está por detrás dessas coisas. São espíritos enganadores. Eles não vão aparecer com rabo e chifre e um tridente na mão. Eles vão aparecer como homens de Deus. Eles vão aparecer como supostamente pessoas que estão representando a Cristo para encaminhá-lo à perdição. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 Timóteo 4, verso 2. E o texto continua dizendo, proibindo o casamento, que é o que eles fazem, e ordenando a abstinência dos alimentos, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. 1 Timóteo 4, 3. Então vamos ver isso aí, né? Vamos ver essa questão. Proibição do casamento, proibindo o casamento dos seus sacerdotes. E a quaresma e o jejum, a abstinência e a oração. A abstinência dos alimentos. A quaresma, jejum, abstinência e oração. A abstinência dos alimentos. A profecia está se cumprindo na pessoa desses homens. Vamos ver aí o que continua aí. Relatando no slide. Nós temos aí, ó, não terá respeito, aqui outro texto, ó, aqui embaixo. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Daniel 11, verso 37. Então está se cumprindo ou não está, meus amados? Está se cumprindo. A pessoa deles